para estar trabalhando para vocês aí, nesse momento, né? Que isso é muito importante, a gente está fazendo análise desse texto, tá? Passando agora, as autoras elas trazem outra tabelinha. Ela vem com uma outra base teórica, né, conhecida como a tabela 2. E ela vai trazer aí um outro embasamento teórico de gestão de pessoas. E ela vai optar por uma visão, né, de um autor. Ela vai ter uma base de uma referência teórica, que é o Derley e o Dodge, de uma obra de 1996. E que eles vão trabalhar o que dominaram de perspectiva teórica para a gestão de pessoas, nesse quadro, classificando em universalistas, contingencial e configuracional. Tá? E essa tabela ela só mostra isso, ela não faz um debate teórico em cima disso. O debate teórico dela é superficial, por isso que eu achei importante a gente estar mais trabalhando essa discussão teórica dentro dessa nova tabela, né, da tabela 2 também, que vai falar sobre um embasamento teórico de gestão de pessoas implicado, né, nessas categorias: a universalista, a contingencial e a configuracional. Vamos ver lá então. Bom, dentro a teoria dentro de gestão de pessoas, numa teoria perspectiva e universalista, segundo alguns estudos, vai considerar essa teoria numa perspectiva muito simplista, né? E de acordo com o Martin Alcazar e outros autores, numa obra de 2005, ele fala que inicialmente a perspectiva universalista ou universal, ela vai focar, né, no ponto de vista sobre o funcional na análise do impacto de determinados programas de recursos humanos, que acontece dentro de uma empresa, ou seja, como se caracteriza uma performance organizacional numa perspectiva universalista. Ou seja, em outro aspecto, ela vai trabalhar uma análise específica, considerando áreas núcleos, né, definidas como conceito de sistema de trabalho de alta performance. Então, a perspectiva universalista ela vai trazer no âmbito da corporação locais dentro da empresa que é eficaz, que é eficiente e que ela influencia na sua totalidade um universo mais corporativo de funcionamento. Diante disso, se coloca, né, premissas básicas, né, desse pensamento universalista dentro de uma corporação. Por quê? Já que ela é movida como um universo importante, né, dentro de uma empresa, de uma corporação, é necessário então que exija um trabalho de melhores práticas dentro de gestão de pessoas em um determinado departamento, numa determinada área da empresa. Então, dessa forma, se considera um pressuposto, né, assim, inconsistente, porque isso depende da área da empresa, que se vai dar a ênfase a uma perspectiva baseada nesses recursos de organização, colocada enquanto universal, enquanto um ponto que vai contribuir efetivamente na sua totalidade, e vai direcionar isso a uma importância articulada internamente para quem? Para um programa de planejamento de gestão de recursos humanos, e que isso seja um ponto gerador de vantagens competitivas, vai ser o ponto forte. Toda empresa não tem um ponto forte, assim, essa aqui não pode faltar, essa aqui tem que ter os melhores funcionários, essa aqui que vai ter que ter os melhores investimentos, Então, as premissas de bases universalistas, elas funcionam diante desse pensamento, E o que existe isso? Que lá aquele quadro fala que nessa relação entre prática de gestão de pessoas, estratégia de negócio e ambiente, ela fala que não existe, que as práticas elas são consideradas autossuficientes, Ou seja, no momento em que dentro de um departamento onde acontece todo essa produção
de melhor âmbito de estratégias, de movimentação, de lucro, de gerência, ela pode acontecer lá no início, no meio, no fim, pode ter vários funcionários ou de uma única área do conhecimento. Isso vai depender de cada corporação, do objetivo, da base de bem de produção. Isso que o quadro nos permite entender, tá? E o quadro vai mostrar também o que essas considerações elas têm para utilização na teoria universalista, tá? Ela vai nos permitir então compreender que cada prática, mesmo que seja isolada, leva uma performance, ou seja, uma identidade organizacional que é superior às outras, dentro dos departamentos, dentro de uma empresa, e que elas independem de um contexto, de um segmento de atuação organizacional, enquanto prática de gestão. Ou seja, por isso que eles falam que dentro as considerações dentro da utilização de uma teoria universalista para a gestão de pessoas, elas são autônomas, elas têm essa independência. E isso faz com que inicialmente a perspectiva universal ela vai focar numa análise de impacto, de uma administração, de uma gestão de recursos humanos dentro de uma empresa, pelo fato de que elas vão ser orientadas, como pela competência dos seus trabalhadores. E isso, vai gerar uma certa iniciativa de recompensa para isso, e que é muito comum ter nessas empresas o que nós chamamos de remuneração variável. O que é isso, gente? Quando um gerenciamento de uma empresa, ela fala assim, você, trabalhador dessa área aqui, se você no final de cada 2 meses, de cada mês, você foi bem elogiado, você executou seu trabalho bem executado, alcançou os objetivos, deu margem de lucro para a empresa, você atendeu os objetivos propostos de uma gerência, de uma prática de estratégia, de competência de recursos humanos, você foi bem sucedido, você foi o melhor dos funcionários. Aí vai ter o quê? Uma premiação, que é chamado de remuneração variável, ou seja, ele ganha o salário dele, e essa premiação ela pode ser em termos de base, de uma cesta básica, ela pode ser inclusive dinheiro, um vale de 600, de um vale de um salário mínimo. Eu já trabalhei numa instituição, enquanto professor, que tinha essas variações variáveis, e a avaliação do professor ela é feita diariamente dentro de uma universidade, e aí o professor que se destacava mais, ele ganhava isso. Então a teoria da universalização, quando ela dá ênfase a um determinado departamento que gera muito lucro, ela tenta incentivar o corpo de trabalhadores daquela também. Então, para isso, é necessário o quê? Um recrutamento, uma seleção, uma formação integral nessa avaliação de desempenho. Ou seja, é uma avaliação de desempenho. Como é que você está executando o teu trabalho? Então, a teoria da universalista, ela traz, além dela detectar um determinado local de trabalho que é essencial para a produção de uma empresa, ela começa a valorizar essa empresa também em termos de seleção, de avaliação de desempenho, tá? E aí vem a teoria contingencial. Agora, lembrando que nós estamos aí na tabela número 2, E essa tabela, gente, também ela já traz um pensamento mais contemporâneo, tá? Teoria essas que são vários autores que falam, que criticam, que inovam, Os saberes dessas teorias em termos econômicos, políticos, administrativos é inúmeros, Então isso aqui as autoras elas trazem só para efetivar como base inicial do texto de vocês aí, tá? De vocês não, nosso texto que nós estamos trabalhando. Então a teoria contingencial é uma teoria voltada também ao comportamento, a teoria comportamental, e ela vai defender a existência ou existências de uma única maneira ideal de se projetar estruturas organizacionais, e que, de acordo com a ideia dessa teoria,
é o melhor método, né, de se administrar uma empresa, porque vai depender de uma situação interna e externa, e que isso tudo é relativo, né, numa constante mudança. Ou seja, a teoria das estruturas organizacionais, elas não podem ficar fixas, até mesmo porque o mundo hoje, né, ele está rápido, a movimentação de capitais, de pessoas, de ideias, né, e que tem algo que rompe também todo esse mecanismo, como aconteceu uma crise agora nesse momento, que vai mexer com as estruturas organizacionais, que vai exigir uma teoria contingencial urgente, né? Por quê? Porque no intuito dessa abordagem, dessa crise, vai ser necessário um novo projeto de incertezas que as empresas vão inventar, vão enfrentar, aliás. Por isso que a teoria contingencial ela está viva e ela serve de referência para o trabalho de vocês aí, que a gente está falando dentro desse cenário, né, de crise, de situação de mercado. E que isso vai nos possibilitar verificar que essa teoria ela vai consistir em projetar uma outra estrutura organizacional que vai poder passar por situações de contingência, né, uma nova contingência de uma nova estratégia, de uma situação inesperada que nos aconteceu recentemente, e que ela vai ser preciso ser eficaz e eficiente. Então a teoria contingencial ela já existe dentro de uma empresa, né, independente de que aconteceu essa pandemia. De repente os negócios vão mal, essa empresa desaba, está à beira da falência, então ela precisa utilizar uma teoria contingencial. Contingente de gastos, de lucro, aí infelizmente a mão de obra é mandada embora, desligada, né? Tem toda uma série de problemas aí que acontecem com as estruturas organizacionais, tá? Bom, e aí o que significa, o quadro as autoras traz sobre as premissas básicas dentro da teoria contingencial? Ela vai nos permitir então entender sobre a existência de melhores práticas, né, para que se possa melhorar dentro de uma empresa, né? O efeito das práticas de gestão de pessoas vai acontecer independente de uma estratégia organizacional, do ambiente interno ou externo. Você vai ter que modificar todos os aspectos que vêm de fora e o que acontece dentro, né, dentro de uma empresa. Se você tem um fornecedor de matéria-prima para a sua empresa, você vai ter que pegar o fornecedor mais barato, né, vai ter que fazer outros estudos sobre fornecimento, você vai ter que fazer mudanças nos recursos humanos, operacionais, né, dentro de uma empresa. Então essa teoria ela vai enfatizar o fato do ambiente externo, né, de ser responsável inclusive pelas modificações da estrutura, da organização de uma empresa, mas também ela vai focar nesse momento a tecnologia, como alicerce de influência dos resultados dessa empresa, tanto externo como interno. Você sabe que a tecnologia ela influencia muito nessa questão de mercado hoje, principalmente em termos de globalização, em termos de meio técnico, científico e informacional, que nós vivenciamos hoje. Então ela parte de um pressuposto de que a empresa ela tem que ser ajustada e adaptada a um ambiente cuja tecnologia é muito importante, e por isso que ela é base de um processo regulamentador, né? E como uma forma de manter a vida mais ativa e eficiente dentro de uma empresa, né? Bom, e o quadro, o que ele traz essa teoria em relação às práticas de gestão de pessoas na estratégia de negócio e ambiente, né? As autoras falam que é uma integração entre prática do conjunto que pode ser mais importante nas relações em termos de opcionais, né, de organização. Elas vão debater também que trata-se de um modelo de grande flexibilidade, descentralização e desburocratização, porque isso exige dentro de uma empresa que está em crise, né? E nesse sentido ela vai colocar opções nos ambientes de constante mutação, mudança,
de condições de instabilidades ou instáveis, como se chama, né? E vai se contrapor, tá, a uma certa forma de modelo mecanicista que vai prevalecer. Então, situações essas, né, de relativamente estáveis, né? Ou seja, ela vai querer colocar, estabilizar a empresa, vai procurar um ambiente de trabalho, de condições que eram estáveis, né? Ou seja, por que nós estamos tendo prejuízo? Para colocar um ritmo de estabilidade, de movimento de estabilidade em termos de recursos humanos, em termos de movimento de capitais, de bens de capitais, né, dentro de uma empresa, né? E aí o quadro ele traz algumas considerações, né, para esse modelo de utilização contingencial, principalmente para uma empresa que está levando prejuízo ou que está em crise. Então essas contingências internas e externas, elas podem afetar a definição de um resultado mais positivo dentro de um conjunto de uma prática de trabalho operacional, organizacional dentro de uma empresa. E isso vai acontecer uma interação entre uma prática que é pouco considerada, que vai ser descartada, tá? Dessa forma, essa abordagem contingencial, ela foca o fato de que não existe apenas um único e exclusivo modelo de organização de empresa. Ela vai focar aquilo que está mais deficiente, o que impede a empresa de um desenvolvimento mais eficaz, mais rápido, né? E vai se tratar então de um modelo que vem sendo implantado para atingir a eficiência e eficácia. É um modelo que não se usa só o fato de estar em crise, mas um fato de que a empresa está bem e que ela quer crescer mais ainda, né? Porque ela exige mais. Quanto mais eficiência e eficácia, mais esse modelo vai trazer prosperidade de forma total, tanto para os seus trabalhadores como para os seus proprietários, né? Então, dessa forma, ela vem sido vista como uma estrutura e funcionamento das empresas que se tornam cada vez mais dependentes da relação de ambiente com tecnologia e trabalho, e recursos humanos, em gestão de recursos humanos e estratégias, né? Aí a tabela também número 2, ela vem agora com o discurso da teoria configuracional. Esse modelo aí, ele vai ser discutido como um modelo dentro de uma teoria que vai oferecer um modelo mais complexo, né, de análise agora em termos sociais, e que foge ao relativismo radical, ou seja, daquele pensamento clássico em relação à gestão de pessoas, à gestão de trabalhadores, porque ela vai ter uma visão unicamente economicista, né, mas dos processos sociais de um determinismo presente de produção atuais, principalmente no que se compete, né, a uma análise das ciências sociais, a teoria configuracional. Como que modelo que a sociologia, a psicologia, as ciências sociais estão vendo dentro de uma configuração, dentro da análise social, dentro de uma empresa, né, de gestão de pessoas, quando se fala em análise social. Então, esse modelo ele tem premissas de análise básicas, que a tabelinha mostra lá. E discutindo esse modelinho que está lá, lembrando que eu estou pegando o que está lá e estou acrescentando novas ideias em cima daquilo para enriquecer a discussão teórica para vocês, né? Então lá fala que é possível estabelecer um conjunto de práticas, né, nas relações de trabalho, definindo então como um sistema de recursos humanos, que se interrelaciona de múltiplas formas. E essa interrelação de múltiplas formas, eu entendi que é numa perspectiva que vai contribuir à explicação das estratégias de recursos humanos hoje, no mundo contemporâneo, porque ela vai ajudar os aspectos internos, né, de uma função proveniente de análise de uma integração múltipla
dos elementos que constrói. Ou seja, a gestão do recurso humano, ela não é feita só por uma pessoa, ela é feita por vários membros que exercem funções iguais ou diferentes dentro de um determinado departamento, né, dentro de uma organização, e que exerce uma cultura organizacional por indivíduos, né? E que existe também dentro dessa teoria da configuração um sistema de recursos humanos que é definido de forma multidimensional por determinados setores elementares que vão se combinar por diferentes formas, né, e que vão obter diversas configurações possíveis para o crescimento daquela empresa. E, né, todos nós sabemos que uma empresa ela tem vários departamentos que exercem diversas funções, diversas organizações, né, e que isso cada um vai se configurar de forma diferente para atingir seus objetivos propostos dentro de uma empresa, né? E aí, o que essa teoria ela vai ser direcionada para as relações entre prática de gestão de pessoas, né, dentro de uma estratégia de ambiente. O texto fala que é a integração entre prática e conjunto que pode ser mais importante do que as relações como opções organizacionais, né? Isso subentende que o sistema ele não tem que ser consistente, tá? E com o ambiente, mas considera em condição da empresa, mas também internamente coerente, né? Ou seja, o desenvolvimento em vários departamentos organizacionais dentro do recurso humano, né? Eles não quer dizer que eles são diferentes, mas que eles têm as suas individualidades, suas particularidades, porém eles têm também os seus objetivos únicos, né? E coerentes, claros. Então é isso que, em termos de relações de prática de gestão de pessoas como estratégia de negócio dentro do ambiente, é que cada um tem sua particularidade, do seu modo de suas funções de produção, né? Mas que atendem um único objetivo. E o que devemos considerar para a utilização para a teoria configuracional, né? Nós vamos permitir dentro daquilo que é colocado no texto, que ela é um determinado conjunto de práticas dentro do sistema dos recursos humanos, né? Enquanto habilidades e competências, porque ela vem atender e responder uma demanda de específica de ambiente de negócio, né? Vou pegar aqui um golinho d'água que a boca secou. Devemos levar em consideração que a teoria configuracional ela exerce uma perspectiva universal e contingente no que se refere, porque elas estão sempre abertas dentro das funções do recursos humanos e que elas podem ser analisadas dentro de um sistema complexo, né, e interativo. Contudo, ela vai trazer essa perspectiva de caracterização enquanto uma teoria configuracional no momento que ela reconhece a importância desses modelos de contingência, a serem definidos como um princípio de igualdade, princípio esse que se leva à possibilidade de atingir os mesmos objetivos, quando se foi dito que elas exercem uma função de autonomia e de dependência não, de uma identidade, né, de trabalho, mas que ela possibilita alcançar os objetivos comuns, apesar de elas serem autônomas, né? Objetivos dos negócios, né, em diferentes combinações, né? Ou seja, elas vão se combinar esses vários departamentos, né, dentro de uma organização, e que esse objetivo ele acaba se tornando universal. Por quê? Porque cada departamento desse vai encontrar uma melhor prática de andamento de produções, de capitais, de produções de relações de pessoas, né, dentro desse potencial que os recursos humanos oferecem dentro de
de uma empresa, né? Essa tabela 2 também ela vai trazer a teoria contextual. Essa teoria contextual ela vai propor alguns estudos, né, de teóricos. Ela afirma que essa teoria ela vai propor algum ponto de vista de análise da sociedade, principalmente no que se refere aos recursos humanos, né? E diante disso, então, ela vai introduzir uma global descritiva explicação sobre um modelo mais amplo no que se refere à questão de um amplo e alargado e ampliado modo de trabalho dentro de um departamento de recursos humanos, porque ela vai aplicar diferentes ambientes que vai abranger particularidades, conteúdos, né? E aí alguns autores, quando trabalham nessa teoria contextual, eles vão falar que é necessário expandir até esse conceito, né, de sociedade de gestão de recursos humanos, porque essa teoria ela vai oferecer uma explicação mais complexa, que não cabe a mim tá debatendo isso agora, né, só para a gente ter uma noção, porque essa teoria contextual ela vai acontecer mais dentro de um trabalho interno, né, como se pode um trabalho interno para se reforçar os objetivos, né, de um negócio em termos lucrativos, e o que a influência exterior de produção dentro de um contexto de organização faz em termos de decisão de gestões tomadas dentro de uma teoria contextual. É isso que ela vai nos propor. Por isso que para se entender mais o que é essa teoria contextual, é necessário a gente fazer alguma discussão de suas premissas básicas, que o quadro ele mostra lá, mas não é totalmente compreendida, né, ou interpretada. Então lá no quadro fala que esse modelo propõe uma explicação que ultrapassa o nível organizacional e integra a função no quadro microsocial que cada um interage. O que isso quer dizer, essa teoria contextual? Que ela vai valorizar o indivíduo por só. Um determinado departamento, né, um determinado departamento que tem vários operários, que vai propor recursos humanos, vai ter atores ou indivíduos sociais lá que cada um, só ele exerce aquela função, né? Ou dois ou um unicamente exerce aquela função, mas que ele sim interage, né? Departamentos que vai ter o que? Uma micro função social, mas que se interage. Então, complementando essa ideia, nesse sentido, sobre essas premissas básicas de uma teoria contextual, nós vamos verificar que as estratégias elas não são explicadas pela sua contribuição ao desenvolvimento numa totalidade organizacional, mas sobre influência, né, de outros aspectos internos regidos por sujeitos competentes, habilidosos, né, dentro de um ambiente, de um determinado departamento de uma empresa. Então, nesse momento, na teoria básica contextual, o sistema dos recursos humanos ele deve ser considerado parte também de um macroambiente, recebendo um fornecimento de influência, né, desses conhecimentos individuais que se juntam e que sofrem uma influência maior, tá? E aí o texto vai trazer agora que relação essa teoria ela traz como prática de gestão de pessoas e estratégia no ambiente. Ela vai definir então o recurso humano considerando o contexto de negócio, de uma posição organizacional, de estratégia, né, que é eficiente, eficaz, importante, tá? E que ela também deve ter sempre mudança dentro de uma perspectiva, né, desse modelo contextual, porque ela se torna basicamente evidente, né, na reconstrução. E ela traz agora 3 aspectos da sociedade para a gestão de recursos humanos, que vai se caracterizar na natureza de recursos humanos, o nível de análise de autores implícito nessas funções de organizações. Ou seja, o que ela teve em relação nessas práticas, né? Ela vai considerar que os recursos humanos ele exerce uma função de posição, de estratégia dentro de uma empresa, tá? E que essa função de estratégia
ela não é mais apenas exclusiva de responsabilidade social de especialistas. Por quê? Porque ela passa agora a largar o resto dos gestores, ou seja, é um efeito dominó. Se um determinado departamento não funciona com eficiência, ele vai influenciar em outros. E se outros funcionam de uma forma geral bem, a empresa vai ter um resultado mais positivo. E aí então as autoras do texto, ela vai fazer algumas considerações para utilizar essas teorias contextual, principalmente agora no mundo contemporâneo, porque ela vai desenvolver, ela vai ter um desempenho organizacional em condição multidirecional, para todos os âmbitos da empresa. E ela tem uma característica de uma relação sinérgicas, que ela chama aqui, entre múltiplas variáveis, tá? E dentro de uma análise, ela vai aparecer um nível de um modelo contextual que vai se pressupor a oportunidade de integração dentro dos recursos humanos com maior ambiente a este ser desenvolvido. E ela vai considerar os seus operários, a mão de obra, os seus atores participantes em funções dentro dos recursos humanos que vão ser considerados como uma importância de uma estratégia dominada por múltiplo quadro de interesse. Então, gente, o que a gente pode estar verificando aqui dentro dos comentários dessa tabela número 2? Principalmente com essas teorias mais contemporâneas. O tanto que é importante o papel de um trabalhador, seja ele exercendo a função de um secretário, seja ele exercendo uma função de qualquer área do conhecimento empresarial, de um administrador, de um gerente, dentro de um profissional de gestão de recursos humanos. É muito importante que você entenda como que funciona um RH e que ele tem essa fundamentação teórica de desempenho, de relações de competência, de movimentação de pessoas, de trabalhos, porque isso vai influenciar dentro de uma disciplina comportamental, cultural, dentro de uma sociedade corporativa e empresarial. Dessa forma, então, essa tabela número 2, ela vai nos permitir uma perspectiva de estratégias de processos de relações de pessoas, de contingências e de práticas dentro de uma empresa. E que ela vai acrescentar mais ou menos variáveis dependendo da complexidade ou da exigência de um trabalho que a empresa atenda a alcançar. E que as autoras nessas considerações elas vão trazer aí o Silveira 2014, que vai compartilhar agora o que nós debatemos agora de alinhamento de estratégias de gestão de pessoas em relações variáveis. E que nessa colocação que o Silveira 2014 fala sobre alinhamento de gestão de estratégia de pessoas, isso tem tido uma discussão muito grande pelos estudiosos sobre essa estratégia de gestão de pessoas, e que isso traz muito debate relacionado a diferentes processos que são discutidos, tanto como aqueles anteriores que têm bases naquelas teorias clássicas de estratégias, como essas novas contingências de estratégias de recursos humanos e de práticas dentro das empresas, tá? Então, eu vou encerrar por aqui, eu enriqueci para vocês um contexto teórico da tabela 1, da tabela 2, tá? E na próxima aula a gente vai continuar um debate ainda sobre o artigo número 1, esse que nós estamos trabalhando, que é a atuação do líder e estratégia de pessoas, reflexões, lacunas e oportunidades, o próprio texto fala isso. Nós estamos fazendo o que? Nós estamos debatendo, fazendo algumas reflexões sobre a gestão de estratégias das pessoas, estamos jogando algumas lacunas e oportunidades de como que se vê essa questão de comportamento dentro da gestão de pessoas.
E aí o texto vai continuar agora com vários itens que vocês elaboraram questão, e vamos ver se dá tempo de eu trabalhar ainda esses tópicos, né, do próximo texto. O campo de estudo de gestão de pessoas, líderes e gestão de estratégia de pessoas, relações atuais e relações possíveis. Lembrando que esse texto vai ser fundamental de base para esse trabalho que nós vamos ver aí. Lideranças, conceitos e modelos, né, as relações organizacionais, envolvendo o líder, a liderança e dando ênfase aos estudos de trabalho. E aí eu pergunto para vocês agora, como é que está o andamento do trabalho de pesquisa de vocês, que eu fiz, lembrando que eu fiz um vídeo exclusivamente dizendo, trabalhando, argumentando todo o desenvolvimento metodológico da construção desse trabalho. E eu quero, gente, eu quero uma maior participação de vocês, né, nessa aula de hoje. Façam perguntas, tirem dúvidas sobre o trabalho, sobre o texto, né? Por favor, eu fico preocupado, né? Para mim, vocês estão sabendo tudo e não tem dúvida de nada, tá? A qualquer momento a gente está fazendo uma avaliaçãozinha, uma verificaçãozinha de aprendizagem, uma coisa bem simples, que vocês vão ter tempo para fazer em casa, com calma, desses 2 textos aí para frente. Mas não vamos se preocupar com isso agora não, tá? Então, como é que está esse trabalho de pesquisa, né? Que esse trabalho de pesquisa foi utilizado a atuação dos líderes na gestão e estratégia de pessoas, reflexões e atuações em momentos de crise provocada pela pandemia do Covid-19. Então é uma temática bem contemporânea, é o momento que nós estamos vivenciando de crise agora, né? Como é que está o trabalho de gestão de pessoas dentro de uma empresa para sair dessa crise? Ou seja, até como é que eles já estão se comportando, né? Lembrando, pessoal, eu tenho recebido ainda poucos trabalhos diante de uma lista grande de alunos que eu tenho. Por favor, me comunique, veja qual que é os problemas desses alunos tem alunos que não me entregaram praticamente nada. Tem uns que estão, né, entregando direitinho, eu estou recebendo, no e-mail eu dou ok, dou um parecer, uma satisfação que eu estou recebendo, estou juntando dentro de uma pasta. Quem não me entregou, que está devendo, por favor, corram atrás disso, né? Eu, professor Benjamin, nem a Faculdade Cerrado nesse momento quer prejudicar ninguém, mas vocês têm que ter a iniciativa. Não vão deixar para a última hora, né, correr atrás de trabalhos, que isso vai acumular e vocês não vão dar conta, né? E esse momento em que a gente tá aí em casa, né, nós estamos tendo tempo para produzir isso, tá? Então, por favor, me procurem no meu WhatsApp particular, lá no grupo, no e-mail. Professor Benjamin, eu estou precisando disso, eu estou preocupado, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? Sugestão de ideias, problemas, estamos aí para resolver juntos, tá bom? Desde já, então, eu desejo uma boa noite para todos, né? Um bom final de semana, um bom trabalho. Então vamos aí, né, fazer leituras e vamos trabalhando, fazendo esse trabalho de pesquisa que eu falei para vocês que é fundamental, né? Vamos nos ocupar dentro da nossa disciplina, então, com todo esse segmento que foi passado para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês, saudade aí de todo mundo e até a próxima aula. Ok?